Olá a todos que me acompanham no YouTube, está começando mais um Bom Dia Mercado para falar sobre essa terça-feira, dia 1º de junho, uma terça-feira de Copa do Brasil e Série B. Mais um mês iniciando nesse ano de 2021, mais um mês finalizado, mês de maio, mais um mês de trabalho complicado por aqui em relação aos horários, mas muito mais adaptado comparado a janeiro, quando eu comecei, comparado mais a fevereiro, quando eu comecei as reformas lá do sítio. Então, estou bem mais adaptado em relação ao horário, emocional, de não perder algum jogo, alguma oportunidade e tudo mais. Então, mais um mês de trabalho para conta, né? Para quem não sabe, eu estou indo aí para o meu 10º ano de trade esportivo. Uma alegria muito grande poder trabalhar com isso, mas o caminho é duro. Vamos falar hoje então sobre os resultados desse mês. Vou comentar um pouquinho sobre esse mês de maio e vou falar também o meu planejamento para o dia de amanhã. Estou gravando esse vídeo na segunda-feira ainda. Hoje não teve praticamente jogo nenhum. Tem um jogo agora à noite na Série B, mas eu vou estar ao vivo no Betcash, gravando o podcast dessa semana lá com o pessoal do podcast. Beleza? Se você não é inscrito nesse canal ainda, eu convido você a se inscrever nesse canal, ativar as notificações e participar aqui nos comentários para a gente se preparar junto. Né? Passamos de 100 mil inscritos, já agradeci muito você, já postei um vídeo lá no meu Instagram de agradecimento. Para quem não me segue no Instagram, digita aí CariocaTel no Instagram. Tem um vídeo de agradecimento lá para vocês, tem muita mensagem bacana, eu fico muito, muito, muito feliz de ler aquilo tudo que vocês escreveram para mim e aqui embaixo nos comentários também que vocês mandaram, cara, muito obrigado. Valeu? Enquanto eu tiver força, enquanto eu tiver motivação, a gente vai estar por aqui quase todos os dias. E o intuito do Bom Dia Mercado, diferente de muitos vídeos diários que tem no YouTube, não é passar a entrada, né? É fazer de fato um planejamento, tentar fazer um planejamento mais profissional possível para a gente conseguir trabalhar da melhor maneira possível, né? Afinal de contas, criar cenários é se preparar para o jogo anteriormente, é você estar pronto para agir mediante o que vai acontecer no jogo, né? Você não, na maioria das vezes você não é pego de surpresa. Beleza? Então vamos lá? Bom, esse mês de maio eu terminei com 3,41% de lucro sobre o meu capital. Esse foi o segundo mês menos lucrativo desse ano, não que eu esteja reclamando. Tive um janeiro excepcional, com 9,53, muito acima da média. Um fevereiro ali na adaptação dessa questão de reforma, começando com as coisas de horário com 2,16, depois tive 2 meses ali acima de 5%. E agora um mês de maio com 3,41%, tá? A minha média do ano de 2021 tem sido 5,17% do meu capital ao mês, tá? A tendência é isso, logicamente, cair. E é assim que funciona. Eu gosto de falar sobre porcentagem para vocês terem aí uma noção de uma pessoa que trabalha com isso de forma profissional. Essa é a minha principal fonte de renda. E qualquer coisa que te ofereça aí nessas propagandas da vida 30%, 40% para longo prazo, cuidado, tá? A gente sempre tem meses atípicos no nosso ano, né? Eu posso ter aí um mês disparado com 20%, como já aconteceu, mas eu nunca vou conseguir manter esse ritmo porque é muito difícil, tá? Hoje, para quem me conhece, eu tenho um perfil de trade muito conservador, né? Apesar de eu ter estratégias de trabalho que são as minhas alavancagens, que são mais agudas no mercado, que são mais agressivas, a maioria da minha forma de trabalho, tirando essa de alavancagem, é uma estratégia mais tranquila, meu over de longa exposição, bem moderado, o meu over à frente, o meu over limite, são tudo mercados onde eu utilizo uma gestão bem conservadora, né? Só trabalho com 10% do capital, em nenhum momento uso a minha stake cheia no mercado de gols. No match odds, eu sempre estou cheio no match odds somente em situações muito claras, né? Somente quando eu tenho um super favorito massacrando ou quando eu tenho uma equipe inferior muito mal no jogo. E é por isso que eu tenho tomado cada vez menos gols, né? Logicamente eu vou comentar sobre essa mudança ao longo do brasileiro. Quanto mais o brasileiro
se aproxima, né? Quanto mais eu começo a trabalhar o Brasileirão, mais tendência de gol eu tomar, porque aí eu deixo de trabalhar tanto o back favorito no primeiro tempo, que é uma estratégia ainda mais conservadora, onde eu raramente tomo gol, e trabalho ali a pior equipe em campo, onde eu já acabo tomando mais gols, né? Mas logicamente pego mais gols também. Tudo isso é adaptável, tá bom? Então fica aqui as porcentagens, espero que ajude vocês a entenderem mais ou menos. Isso aqui é a minha realidade, tá? Não quero doutrinar a regra para ninguém. Essa aqui é a minha mentalidade, a minha realidade em cima da forma que eu trabalho hoje de forma muito mais conservadora. Poderia trabalhar de forma mais agressiva? Sim, com certeza. Mas para quem já conhece o meu perfil, sabe que eu estou cada vez mais buscando uma tranquilidade e não essa coisa de lucro a rodo, tá? Eu já cheguei num valor de banca hoje que eu não cresço mais a minha banca, tá? Eu já cheguei num valor de banca e stake hoje que eu estou completamente satisfeito. Pode ser que algum dia eu tenha um objetivo talvez de aumentá-la, de tentar uma stake diferente no mercado de gols, no mercado de match odds, mas esse dia ainda não chegou. Então, por enquanto, tudo que eu faço de lucro, ou prejuízo, lógico, tudo que eu faço de lucro, eu saco para minha conta e é isso, tá? Não tem nenhuma intenção de deixar o dinheiro lá para ir crescendo nesse momento. Eu já fiz muito isso ao longo da minha trajetória aqui inteira, tá bom? Então é isso, muito obrigado a todos que me acompanharam aqui nesse mês de maio e que me ajudaram a fazer deste mês de maio mais um mês positivo. Estou no 5º mês do ano, indo para o 6º mês do ano, positivo, graças a Deus e graças a vocês que me acompanham por aqui e que a gente se prepara junto, beleza? Então é isso, vamos para frente? Vamos falar sobre os planejamentos que a gente teve no domingo. O Atlético Mineiro e o Internacional, a ideia que eu coloquei aqui era de back favorito no primeiro tempo, mas eu não iria trabalhar nesse time de back favorito no primeiro tempo, era mais uma dica para vocês que pretendiam trabalhar se a leitura batesse. Eu acompanhei o jogo do Atlético Mineiro com Fortaleza e só trabalhei o mercado de gols ali. Eu não vi leitura para back ao Galo, não vi para os meus métodos. Achei o mercado muito mais travado do que o Galo superior, tá? Fiquei de fora, também não mexi no match odds ao longo do jogo e trabalhei o mercado de gols para longa exposição. Expliquei no meu Telegram, o link do meu Telegram está aqui embaixo, por que eu iria buscar só 3 gols. É uma tendência agora para o Brasileirão. Toda vez que eu for trabalhar o longa exposição vai ser no máximo para buscar 3 ou 4 gols no primeiro tempo, né? Se eu for buscar. Ou seja, o meu início do mercado vai ser no primeiro tempo. E naquele jogo eu vi os espaços que eu precisava, mas nem sempre os espaços vão ser aproveitados. Então eu entrei no 2,5, consegui estar dentro nos 3 gols da partida. Calhou do gol do Fortaleza, os 2 gols terem sido marcados pelo Iago Pikachu. O último gol ter sido marcado praticamente no último lance, mas estava com a bola rolando, paciência, né? Eu tinha fribetado a posição depois do segundo gol e deu para trabalhar esse mercado de longa exposição bacana aqui. Outro jogo que eu trabalhei foi Flamengo e Palmeiras, que eu tinha separado para o mercado de gols também. E não vi leitura para trabalhar o primeiro tempo, não gostei muito do que eu estava vendo, tá? E fui trabalhar o over à frente no segundo tempo, peguei o gol do Pedro, fribetei a posição, fribetei ele na casca, né? Quase que não dava tempo de fribetar e fiquei zerado nesse jogo. Poderia ter saído mais um gol, porque o Palmeiras acabou indo para cima e deu muito espaço no contra-ataque, tá? Foi isso que eu trabalhei no Brasileiro, não consegui acompanhar o jogo do Ceará com o Grêmio, não consegui acompanhar outros jogos do Corinthians, do CAP, da Chapecoense. Olhei o jogo do Osnabrück com o Ingolstadt, mas acabei não fazendo nada também, estava no meio de uma reunião com o pessoal do Leitura aqui e só assisti o jogo. O Ingolstadt quase ficou de fora, mas conseguiu a sua vaga para a segunda divisão da Alemanha, a Bundesliga 2, e o Osnabrück vai voltar ou vai disputar agora a Liga 3, a terceira liga da Alemanha. Beleza? Uma curiosidade para vocês que eu vi muita gente reclamando nas comunidades, vi muita gente criticando, vi muita gente chateada. Foi com a primeira rodada do Brasileirão. Muita gente estranhou a quantidade de zebra. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês lembram que no vídeo de domingo eu comentei, olha, o Brasileirão é outra pegada. Geralmente o time faz um gol, ele vai dar uma segurada, ele vai sentar no resultado. E muitas das vezes isso acaba resultando em quê? Em zebra, né? É muito comum os times super favoritos no Brasil não conseguirem as suas vitórias em casa, não conseguirem
manter o jogo numa pressão muito grande o jogo inteiro. Isso é comum de acontecer. Mas às vezes, quando a gente... Lógico, tem muita gente que é novo aqui no trade e não sabe como é difícil o Brasileirão, porque na grande maioria das vezes, quando você é torcedor, você só está focado no seu time. Você quer saber se o time ganhou, se o time perdeu, ou no máximo ali um rival mais próximo, se ele ganhou ou perdeu. Você não está tão antenado assim aos resultados. Mas, cara, o Brasileirão é muito pegado, é muito disputado. E muitas das vezes acontece dos times terem elencos parelhos, bem parelhos, e as odds estarem amassadas só porque o momento do time é melhor. Por exemplo, São Paulo e Fluminense primeira rodada. O São Paulo não foi totalmente completo, o Fluminense também não foi totalmente completo, mas a cotação do São Paulo, por exemplo, era próxima de 1,80, 1,75. Por quê? Porque o momento do São Paulo é melhor? Ah, mas o São Paulo está na Libertadores, o Fluminense também está. Ah, mas o São Paulo foi segundo colocado na Libertadores, o Fluminense foi primeiro no grupo do River. Ah, mas o São Paulo foi campeão do Campeonato Paulista, o Fluminense foi vice-campeão do Carioca. Entende? É só um exemplo, né? Agora, por exemplo, você tem o Atlético Mineiro contra o Fortaleza. É muito comum a gente ver o Galo com ódio amassado, o Flamengo com ódio amassado, o Palmeiras com ódio amassado, o Internacional com ódio amassado. O que aconteceu no jogo do Inter? 2-0, recuou, 2 gols do Sport, 2-2. Corinthians e Atlético Goianiense, ódio do Corinthians, 1,75. Por que a ódio do Corinthians é 1,75 em casa? Peso da camisa. O Atlético Goianiense não fez uma má Sul-Americana, pelo contrário. E o Corinthians também não classificou. Por que justificava uma ódio do Corinthians 1,80? O elenco? O Corinthians perdeu em casa. É muito comum a gente ter isso no Brasileirão. Então tenha em mente que a grande maioria dos jogos do Brasileiro, ou eu vou estar leia a pior equipe em campo, ou eu vou estar corrigindo a odd do favorito, por como aconteceu no jogo de São Paulo, porque ela estava muito baixa, ou eu vou estar trabalhando gols para uma exposição mais moderada. Mas agora que vocês estão no trade, se você chegou agora esse ano, presta atenção como é parelho, como é difícil o Campeonato Brasileiro. É muito comum o que aconteceu nessa rodada de hoje. O Grêmio não conseguiu ganhar do Ceará. O Ceará fez 2 no Grêmio, tomou um empate, fez 3-2. O Atlético Goianiense ganhou do Corinthians. O Atlético Mineiro perdeu do Fortaleza. O Internacional empatou com o Sport. É difícil, cara. Não é fácil, não. Beleza? Então vamos lá. Vamos fazer o nosso planejamento rapidinho aqui da Copa do Brasil. É uma semana bem mais contida de jogos. Eu até tinha colocado aqui, ó, times que podem se complicar. Eu tinha tirado essa... Oh, meu Deus. Essa parte aqui eu preciso colocar de volta. O pessoal me pede muito, fala, pô, coloca os times que podem se complicar. Então vamos. Não é nada de zicar os times, hein? Então vamos lá. Essa é uma semana muito mais tranquila, tá? Vamos ter muito mais jogos à noite. Não trabalho tudo, não tô trabalhando amistoso, tá? De seleções, jogos amigáveis, estou evitando, porque a Eurocopa está chegando e eu acho muito provável que as equipes não deem tudo de si nesses amistosos, porque imagina tu pegar uma lesão uma semana antes da Eurocopa. Né? Acho difícil, então eu prefiro ficar de fora. Vamos lá? Temos daqui a pouquinho Sampaio Corrêa e Goiás. E eu provavelmente vou dar uma olhada nesse jogo, mas vou dar uma olhada escanteado por conta do programa do Bom Dia Mercado, do Betcash, tá? Vamos falar então desse dia 1º de junho. Temos o Vila Nova contra o Bahia, jogo de ida da Copa do Brasil. Vamos falar sobre o Vila Nova. O Vila Nova, ele jogou o Goianão e ele perdeu a final do Goianão para o Grêmio Anápolis. Ele foi vice-campeão do Goianão. Ele está na Série B. O primeiro jogo da Série B foi contra o Botafogo. Foi 1-1 esse primeiro jogo. Botafogo saiu na frente, não. O Botafogo tomou um gol e logo depois empatou. E o próximo jogo dele é contra o Avaí. Eu tenho pouquíssimo conhecimento sobre o Vila Nova, mas o que a gente sabe é vice-campeão do seu campeonato estadual e joga na Série B, tá? Isso quer dizer que é um time mais forte, que é um time mais parrudo. O adversário é o Bahia. O Bahia foi o campeão da Copa do Nordeste, esteve na Sul-Americana, no grupo do Independente, do Torque e do e do Guabirá. Exatamente. Bahia ficou com 8 pontos nesse grupo,
Venceu 2, empatou 2, perdeu 2. Eu gostei do início do Bahia no Brasileirão. Foi 3-0? Acho que foi 3-0 para cima do Santos. 2 gols do Tassiano. Muito boa a bola aérea do Bahia. Muito bom o contra-ataque reativo do Bahia. Gostei de ver. Tá? Bom ficar ali de olho. E eu acho essa cotação aqui do Bahia até um pouco alta. É lógico. É visível que o mercado está dando um peso bacana para o Vila Nova pelo fato dele já estar na Série B. É um time que está em ascensão. Mas o Bahia vem muito bem. Tá? Então eu vou trazer esse jogo para um Leia a Pior Equipe em Campo e eu vou ficar de olho num possível, por que não, Leia o Vila Nova. Né? Mas vamos ver. Vila Nova e Bahia. Tá? Não estou dizendo aqui que o Leia a Pior Equipe em Campo tem que ser no Vila Nova, mas eu espero um Bahia começando melhor, talvez nesse jogo. Quem sabe um Leia o Vila Nova aqui no Leia a Pior Equipe em Campo. Tá? Cianorte e Santos. O Cianorte, ele joga o Campeonato Paranaense. Se eu não me engano, o Cianorte ele foi até as quartas de final e perdeu para o Londrina. Tá? E daí para frente, obviamente, foi eliminado. O Cianorte está na Série D. O próximo adversário do Cianorte é o Portuguesa de Desportos. Quem não lembra da Portuguesa? Uma cotação de 1,50 para o Santos. O Santos que ficou em terceiro colocado na Libertadores, num grupo de Boca Juniors, The Strongest e Barcelona de Guayaquil. O Santos não classificou para as semifinais do Campeonato Paulista e o Santos começou com uma derrota por 3-0 para o Bahia fora de casa. É um Santos que trouxe o Diniz, que está se reformulando com a saída do Soteldo, vai ter muita coisa para mexer e para melhorar. Uma cotação de 1,50 para o Santos me parece até alta para um Cianorte que é da Série D e para um Cianorte que não chegou nem numa semifinal de campeonato regional. As odds iniciais me parece que o Santos é bem favorito aqui, viu? Eu acho que até poderia calhar de se colocar um possível back Cianorte. Um possível back favorito no primeiro tempo, cara. Não que a odd do Cianorte seja ruim pro Lei, não, porque o meu método de Lei a Pior Equipe em Campo, ele aceita essa odd do Cianorte aqui se ele tiver mal. Mas eu acredito que o Santos, se ele quiser focar numa competição mata-mata como a Copa do Brasil e eliminar logo o Cianorte, ele podia fazer um bom primeiro jogo aqui e dar pra gente um padrão de back interessante. Por que não? Quem sabe, tá? Eu viria para esse jogo para tentar buscar um bom cenário do Santos. Óbvio, se o Santos vier com o time titular, com vontade de jogar. Beleza? Outro paulista que nós temos é o São Paulo contra o 4 de julho. O 4 de julho, ele joga o campeonato piauiense. Ele ficou em terceiro lugar no piauiense, não se classificou para as finais. O Fluminense de Piauí jogou contra o Altos. O Altos foi o campeão lá do piauiense. E o meu mouse agora está falhando, de sacanagem. Vamos trocar a pilha então. Todas as vezes o mouse falha e eu falo, não, dá para trocar a pilha. O que eu falo? Eu troco ela de lado, mas não compro outra pilha. Aí, ponduragem. Mas não é isso não, é porque eu esqueço mesmo. Deixa eu ver se voltou. Aí, voltou. Então, o 4 de julho ele jogou a Copa do Nordeste e tá na Copa do Brasil e no Piauiense. Nem na Série D ele tá. É um time bem abaixo aí do campeonato dos times brasileiros, né? O último campeonato de Série D que ele disputou foi no dia 27 de maio de 2018, tá? Então, realmente, o 4 de julho de Piauí está bem abaixo. E vai jogar contra um São Paulo que foi segundo colocado no seu grupo da Libertadores, com Sporting Cristal, Rentistas e Racing. Tá? Ficou em segundo, foi campeão paulista depois de muito tempo e começou com um empate contra o Fluminense. Me parece justo essa odd do São Paulo 1,20 pela diferença dos elencos, mas eu fico receoso de trabalhar times brasileiros com uma odd tão baixa. Tá? Então eu prefiro deixar esse jogo de fora. Eu acredito que o São Paulo vá vencer, que o São Paulo, se jogar com o time titular, pode até golear, mas é bem provável que o São Paulo até coloque um possível time alternativo aqui, né? Não sei. A Copa do Brasil, que é um desejo do São Paulo, ó, há muito tempo, tá?
Então eu vou pular esse jogo pela odd amassada do São Paulo. Se, por acaso, na hora que o jogo começar, essa cotação do São Paulo começar um pouco maior, vamos supor que eu tenha ali um time mais mistão, mas mesmo assim eu vejo o São Paulo aplicando uma boa superioridade, pode ser interessante trazer o São Paulo aqui para um back favorito no primeiro tempo, tá? Então, 4 de julho contra São Paulo. Inicialmente eu vou pular esse jogo com essa odd, tá? Boa Vista e Vasco da Gama. Aqui já é um confronto praticamente de cariocão, né? Tanto é que essa cotação do Vasco tá quase a 1,80, né? A gente teve o Boa Vista. Deixa eu dar uma olhada como é que foi a classificação do Boa Vista. Não foi boa no cariocão, não. Boa Vista ficou com uma classificação de 10º. Nem se classificou para a Taça Rio, que é meio que uma taça ali de consolação. Hoje em dia no Campeonato Carioca, com esse regulamento maluco. O Boa Vista está na Série D, o próximo adversário é o São Bento. O Vasco foi campeão da Taça Rio, que é esse torneio mais ou menos de consolação aí do Campeonato Carioca, em cima do Botafogo. O Vasco começou, se eu não me engano, com derrota para o Operário, exatamente, na Série B. E aí já temos um confronto com uma odd muito mais alta, né? O último confronto entre Boa Vista e Vasco foi 2-2. Foi no mês de janeiro, fevereiro, março, abril. No dia 18 de abril, o Boa Vista pegou o Vasco e foi 2-2 esse jogo, tá? Então, obviamente, eu poderia vir para cá para trabalhar um possível back ao Vasco, né? Não acho ruim, mas eu vou trazer esse jogo para um Leia Pior Equipe em campo. Boa Vista e Vasco. Vou trazer esse jogo para um Leia Pior Equipe em campo, porque a odd do Boa Vista, na minha opinião, não é tão alta assim. Então, se o Vasco começar bem, pode ser que eu tente buscar um Leia aqui no Boa Vista. Na Série B, aí saindo de competição, nós temos o Operário, que começou ganhando do Vasco por 2-0 fora de casa. Esse time do Operário é bom, hein? Esse time do Operário é bom, vale a pena ficar de olho. Deixa eu ver como é que tá o race aqui do Operário. Olha só, no Paranaense, o Operário ainda não teve disputa, se eu não me engano, no Campeonato Paranaense. Ainda vai ter ainda as finais do Paranaense. Foi adiado o jogo contra o Londrina. Nos últimos 10 jogos, o Operário não empata, né? Perdeu 2, ganhou os outros jogos. É 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 jogos, não é 10. Ganhou 6 e perdeu 2. Esse time do Operário é um bom time. E o Guarani começou com um empate por 1-1. Contra quem? O Guarani jogou contra o Vitória. Cotações para esse jogo não temos aqui no momento. Provavelmente vai ser um jogo parelho. É a Série B, cara. Eu que estou tentando trabalhar a Série B esse ano, 99% das vezes na Série B eu vou trabalhar o mercado de Leia Pior Equipe em campo. Porque as cotações são muito mais parelhas do que na Série A. E geralmente a gente tem leitura para estar ali uma pior equipe em campo se ela realmente se mostrar pior. Beleza? Não vou falar nada sobre os amistosos, porque não estou fazendo. Temos até Rússia e Polônia, até um joguinho bonitinho. Mas eu prefiro ficar de fora porque já tem Euro e os times não vão querer se machucar. Pessoal, vou ficando por aqui. A gente se fala na quarta-feira. Nessa quarta-feira temos mais Copa do Brasil. Temos o Grêmio, temos o Fortaleza, o Ceará, o Atlético Mineiro, o América Mineiro, o Corinthians, o Fluminense, o Red Bull Bragantino, Goianiense, Criciúma, Remo, Chapecoense, ABC. Vou falar sobre isso no dia de amanhã. Valeu? Um excelente dia de trabalho para vocês. Um bom mês de junho para todos nós. Um abraço.